Traficantes de drogas promoveram hoje uma onda de ataques no Rio de Janeiro em represália a uma operação da polícia. Eles puseram fogo em 9 ônibus e 2 caminhões. A polícia prendeu dezenas de pessoas e apreendeu 32 fuzis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas de fumaça se ergueram quase ao mesmo tempo na zona norte do Rio. A região é cortada pelas principais vias expressas que ligam o Rio à Baixada Fluminense e a capitais como São Paulo e Belo Horizonte. Entre elas, a BR-040 e a Avenida Brasil, margeada por favelas, é a mais movimentada da cidade. Pouco antes das 11 da manhã, as duas pararam com a ação de criminosos. Ao todo, bandidos queimaram 9 ônibus e 2 caminhões. E aqui mais um sinal da ação recente dos bandidos. O pneu desse ônibus ainda está fumegando. É o pouco que sobrou. Quando os bombeiros chegavam, restava pouco a fazer. O motorista relembra que tudo aconteceu num instante. Eu parei no ponto aqui. Quando eu puxei o carro, eles cercaram na minha frente. E para e... não deu mais tempo de mais nada. E a cobradora ainda tenta se recuperar dos momentos de terror. Jogaram a gasolina, tocaram fogo, fecharam as portas e eu tava lá dentro, tentando resgatar o que eu podia, só dinheiro, tudo ficou lá dentro. E aí jogaram fogo, ainda bateu nos meus pés. Segundo as autoridades, os incêndios foram uma represália de traficantes. Na madrugada de hoje, a polícia fez uma operação para acabar com uma guerra de facções na Cidade Alta, no bairro de Cordovil, Zona Norte. À luz do dia, bandidos ainda se enfrentavam nas ruas e becos da comunidade. Duas pessoas morreram e 3 policiais ficaram feridos. 45 pessoas foram presas. E a expressão guerra deixa de parecer exagero diante dos 32 fuzis que foram apreendidos. Fica aqui o registro do elogio de uma ação policial rápida, eficaz, que evitou um banho de sangue, apreendendo numa só ocorrência, com poucas horas, numa manhã, 32 fuzis. Toda ajuda é bem-vinda, principalmente no momento de escassez de recursos. Então, se me oferecerem ajuda das Forças Armadas, da Força Nacional, eu vou aceitar, porque vai ter demanda para isso. A minha humilde visão, de pouco tempo trabalhando com isso e estudando 24 horas, é que o buraco é mais embaixo. Precisamos de soluções permanentes, estruturais ou estruturantes, e não paliativo. A polícia acredita que os incêndios foram uma tentativa de desviar a atenção e permitir a fuga de traficantes. Com os 9 de hoje, 51 ônibus já foram queimados no Rio em 2017, um a cada 2 dias e meio. Isso é mais do que no ano passado inteiro. O Sindicato das Empresas de Ônibus diz que a cada incêndio, 70 mil passageiros ficam sem transporte. Essas imagens mostram o momento exato em que um grupo ateia fogo a esse ônibus. O rapaz de camisa clara, com um galão na mão, joga mais combustível e sai correndo depois da explosão. Ao ver a cena, os passageiros de um outro ônibus que vinha atrás descem correndo. Dessa vez, os bandidos escolheram locais de muito movimento e pontos estratégicos da cidade para chamar a atenção e criar um clima tenso entre os moradores. Aqui, por exemplo, é um caminhão que acabou de ser incendiado ao lado do Mercado São Sebastião, um importante centro de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. O que sobrou da carga durou pouco. Os primeiros policiais não conseguiram conter a multidão. E quando a situação parecia controlada, a Polícia Militar fazendo de tudo o possível para manter a ordem na cidade do Rio de Janeiro. Um outro saque começou logo adiante. Um grupo tentou parar veículos na Avenida Brasil. Os repórteres da Globo News, Diego Sarza e William Correia, flagraram um momento exato em que uma pessoa passou de carro atirando para cima. A gente tem acompanhado do outro lado da rua. Agora sim, disparou para cima, você vê disparos para cima agora de um carro. Uma pessoa tirou a arma para fora do carro e disparou para cima para afastar as pessoas que se aproximavam. No meio da tarde, a polícia usou bombas de efeito moral e a multidão se dispersou. Uma polícia militar que aí apreende 30 fuzis em um dia durante uma operação.
Isso pode acontecer em algum lugar do mundo? Pode. De repente está acontecendo nesse momento no Iraque, como aconteceu também na Síria, está acontecendo, em outros tantos países que vivem em confrontos quase que permanentes nos últimos anos. Essa é a realidade do Rio de Janeiro hoje. Este especialista diz que a segurança pública se transformou numa questão de segurança nacional, que requer uma ação conjunta. Eu acho que chegou um momento em que nós temos também que pensar na Polícia Federal apoiando mais ainda do que já apoia esse tipo de ação, com inteligência, com algumas operações combinadas e, finalmente, as próprias Forças Armadas vão ter que começar a monitorar. Esse é um problema nacional, esse é um problema que transcende hoje os estados só. É uma articulação nacional, uma articulação que, inclusive, tem ramificações internacionais. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que ligou hoje para o presidente Michel Temer e voltou a pedir reforço na segurança com a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional.